Fala, criançada, professor Matheus aqui para finalizar a nossa aula, né, de independência dos Estados Unidos. Como a gente falou na última aula, os Estados Unidos estavam enfrentando alguns problemas, né, as 13 colônias estavam enfrentando alguns problemas com a questão das leis criadas pela Inglaterra, a lei da taxação, e nós vamos ver lá duas reuniões, né, depois da festa do chá de Boston vai acontecer os dois congressos continentais, que nós falamos em nossa aula, né, o Congresso Continental da Filadélfia, o primeiro congresso, que eles vão pedir ali o fim das taxas, o fim das leis intoleráveis, e acaba não sendo aceito. E depois vai acontecer o segundo Congresso da Filadélfia, onde finalmente ali vai ser discutida a Declaração de Independência. A declaração essa que vai ser redigida por Thomas Jefferson, tá certo? Com os ideais iluministas, ali recheada de ideais iluministas. A Declaração de Independência vai ser promulgada no dia 4 de julho de 1776, né? E aí declarava os princípios do liberalismo. Declarava também a ideia de liberdade, mas a ideia de liberdade contida na Declaração de Independência dos Estados Unidos é uma liberdade econômica, tá? Uma liberdade política contra ali a Inglaterra, contra a dominação colonial, mas quando a gente fala de liberdade social, isso aí já é outros 500, já que nos Estados Unidos, mesmo quando eles pedem independência, quando for criado o país Estados Unidos, a escravidão vai continuar sendo mantida. Ou seja, a Declaração de Direitos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela não fala sobre escravidão, ela mantém a escravidão no território norte-americano. Mas a partir do 4 de julho vai ser considerado ali, então, os Estados Unidos independente. A Inglaterra vai deixar barato? Não, não vai deixar barato. Irá acontecer sim uma guerra de independência. E nós conhecemos um personagem muito importante para os Estados Unidos, para a história norte-americana, que é George Washington. Um latifundiário, dono de escravo, dono de terras ali, um homem da elite agrária norte-americana, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai basicamente guiar as tropas norte-americanas na luta contra os ingleses. Recebendo ajuda ali da França e da Espanha, os Estados Unidos vai conseguir vencer os ingleses e se tornar independente. Em 1783 vai ser assinado o Tratado de Paris com o fim da guerra e a independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai nascer como a primeira nação independente da América, tá certo? Baseada 100% no liberalismo e no iluminismo. Pessoal, 1787, aí para finalizar, é lançada a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se transformar num país, uma república presidencialista, ou seja, vai ser eleito um presidente da república para comandar o poder executivo federalista. Cada estado terá o direito, uma autonomia para criar suas regras, criar suas leis, tá certo? Qual é o problema? Beleza, politicamente, economicamente foi criado ali uma constituição que resolvia e trazia os ideais iluministas de liberdade jurídica, de liberdade econômica. Mas quando a gente fala em direitos sociais, esses vão ser mantidos ali na escuridão, na surdina. Por quê? Porque não vai ser falado sobre isso e a escravidão vai continuar existindo dentro dos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ver que essa Constituição, apesar de trazer a independência dos Estados Unidos, vai começar a piorar a relação entre estados do norte e estados do sul. Estados que aceitavam mão de obra escrava e estados que não aceitavam mão de obra escrava. No final, 1789, George Washington é eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nascia assim os Estados Unidos da América, a primeira nação livre da América.